E aí, gente, bom dia! Vamos começando a semaninha, né? A segunda-feira chegou, né? Querendo ou não, ela chega pra gente, graças a Deus. Sinal de que estamos, o que, gente? Vivos! Vamos agradecer por mais um dia, mais uma semana que está se iniciando. E aí, é aquela diferença, né? Não é a segunda-feira que vai ditar. Oi, Tatá! Não é a segunda-feira, né, gente, que vai ditar toda a nossa semana, não. É a energia que nós vamos colocar dentro da nossa semana é que vai fazer a diferença. Tá, ó, só pra você saber, sei que você gosta do baralhinho cigano, hoje tem bastante coisa aqui, viu? Hoje. Vamos ter cartinha sim, bom dia. Vamos ter cartinha. Bom, como de costume, gente, gosto de ser bem pontual, porque existe uma egrégora de luz toda aqui reunida, né? E existe essa ordem no universo, né? Esse compromisso. É importante que a gente aprenda já desde a segunda-feira e desde sempre a ter os nossos compromissos. Eu sei, a ter os nossos compromissos e honrar com os nossos compromissos. E dentro da espiritualidade, dentro do que eu acredito, essa ordem existe, né? Se a gente honra com os nossos compromissos desde o horário, né, que a gente se coloca para entrarmos em sintonia, tudo funciona perfeitamente bem. Então, 7 horas da manhã eu sempre inicio, a não ser que alguma coisa aconteça, né? E inicio, não fico aguardando, né, todas as pessoas entrarem, até porque a live é muito bacana, essa oportunidade das pessoas poderem assistir a live em outros momentos, né, um momento mais oportuno, muita gente sai para trabalhar e tudo mais. Vamos ao que interessa, que é começar a segunda-feira com tudo, colocar a energia que a gente precisa para começar a nossa semana. E tem um recado, gente, importantíssimo, não sei se vocês sabem, mas nós começamos agora no dia 20 agora de março, um novo ano astrológico. Quem me conhece sabe que eu gosto de trazer astrologia para dentro dos meus temas, porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, astrologicamente falando, o dia 20 de março, ele marcou um novo início de ano, uma finalização de um ano e um novo ano. Para nós aqui, né, os terráqueos, né, os seres humaninhos que somos nós, aqui na Terra comemoramos no dia 31 de dezembro, né? Sabe aquele cansaço que a gente vai sentindo do final do ano? Então, provavelmente eu pelo menos eu senti, depois vocês comentem se vocês sentiram, um cansaço absurdo próximo ali do dia 20, é aquele cansaço de, nossa gente, que ano, né? Uau, que loucura. Então é exatamente isso, né? Marcou o final de um ciclo para a gente iniciar um novo. E é justamente sobre isso que eu quero conversar na live hoje. Conversar e praticar, que é o quê? A gente não consegue ir para o novo se nós estamos levando bagagens emocionais, feridas, né, emocionais, dentro dessa bagagem, feridas, mágoas, traições, frustrações, arrependimentos. Nossa, fiquei até pesada. É sobre isso, né? É o que a gente decide carregar para a próxima etapa. Isso é muito importante a gente analisar, trazer para reflexão, justamente. E, gente, peraí, eu acho que eu não tô com o microfone. Peraí, agora vai melhorar. É a gente analisar exatamente o que a gente está carregando, sabe? E se eu quero carregar para o próximo ano, que é agora. Então, assim, gente, nada muda se você não mudar. As coisas, as pessoas, as situações e os lugares. Oi, Gigi, bom dia. Você sentiu demais, Tatá? Até você falar semana passada fez todo sentido. Pois é, a gente não percebe, né? A gente acha que por estarmos no automático, achamos que é um cansaço mesmo do trabalho. Bom dia, amiga. Achamos que é uma sobrecarga de trabalho, algum cansaço físico mesmo. Não, é um cansaço energético que você fica sem aquela força mesmo para poder, até treinos, os meus treinos foram totalmente diferentes. Quem me conhece sabe que eu super gosto, né, de cuidar da minha saúde dessa forma.
Trabalhei com exercícios de menos impacto, né? Então é isso, é importante a gente entender, né, se a gente quer realmente ir por esse caminho de transformação e evolução pessoal, a gente trazer ferramentas, e a astrologia ela vem como esse suporte pra gente, né? E aí entende-se que estamos nesse momento, a energia do universo estava assim, quando você entende, você se acolhe, você compreende. Esse é o X da questão, entende? Não é que você fica assim, jogando a responsabilidade para o universo, não é. Isso é uma autorresponsabilidade, mas quando você tem, eu falo assim, uma vez que você vê, não dá para desver, né? Uma vez que você tem a informação de que é o que está acontecendo no universo, você consegue trazer para a sua vida, analisar, refletir, fala, poxa, isso faz o maior sentido, é até o que você acabou de falar, Tatá. Né? Isso faz sentido para mim, porque eu não tem nada acontecendo na minha vida, não estou com nenhum problema. Então, ou seja, o que acontece? Pode ser sim isso. E aí, o que esse movimento, eu estou contando essa historinha toda, por quê? O que essa energia nos pede? Né? Ela finaliza um ciclo, mas ela inicia um outro. E é como tudo na nossa vida, tudo que termina, começa de outra forma. E aí, o grande X da questão é como nós iremos para este novo ciclo. Você vai caminhar ainda carregando as suas bagagens emocionais, as suas dores, as suas frustrações, os seus arrependimentos, né? Os julgamentos, aqueles padrões que você cisma ainda de manter, mesmo sabendo que aquilo não é para você, que você já mudou, essa roupa já não cabe mais em você, sabe? Metaforicamente falando, é quando você sente que a sua vida precisa de mudanças. E é justamente esse é o movimento que o universo vem pedindo pra gente poder ir de forma diferente para o novo. Esse novo ano astrológico, mas repito, nada muda se você não muda, se não se torna aqueles desejos que a gente costuma fazer no dia 31, escreve carta, pula 7 ondinhas, come não sei o que, quantas sementes de uva e aquilo tudo, guarda não sei aonde, banho disso, banho daquilo, mas o que de fato você fez? Qual a energia que você colocou para essas mudanças? E lembrando, ressalto, nós acabamos também de entrar no dia 20, olha só que loucura. Oi, Melzinha, bom dia. Acabamos também de finalizar um Mercúrio retrógrado no dia 20. Entramos, o Sol entrou em Áries, ou seja, gente, e Plutão está em Aquário. Então, os aquarianos estão sentindo muito aí. Tá, é tudo contigo agora. Então, é o quê? O que pede pra gente? Ação. É um ano do arquétipo, né? Dentro do horóscopo chinês, o cavalo de fogo. Gente, olha quanta ação o universo tá pedindo pra gente fazer, sabe? É a gente poder realmente limpar para a gente poder seguir em frente, senão você vai querer começar negócios novos, fazer tudo, só que você está cheio de bagagem totalmente pesada para seguir na tua vida, né? Então, qual é o movimento que eu trouxe hoje para a gente? É para a gente liberar o perdão. E às vezes fala assim, nossa, mas eu já perdoei todo mundo, menina, não guardo mágoa de ninguém. Que maravilha para você, perfeito para você. Será que não guarda mesmo lá no seu inconsciente? Você não sabe. Você não sabe até o que você traz de memórias passadas que você está carregando e que você nem sabe. Aí a gente pode vir a falar de constelação familiar e tudo mais. Com o decorrer das lives eu vou estar falando das técnicas que eu vou utilizando, né? Para cada uma das situações que eu passo, né? E aí é justamente sobre isso. Esse perdão. É se perdoar também, não é só sobre perdoar o outro, é sobre se perdoar. E a técnica que eu trouxe hoje, né, não apenas falar sobre o perdão, sobre o que é o perdão, eu trouxe uma técnica maravilhosa para a gente praticar hoje. Então, antes da gente iniciar tudo isso, eu quis fazer essa abertura para vocês entenderem para onde nós vamos hoje. Nós vamos falar um pouquinho de perdão, nós vamos mais do que falar, porque muita gente fala assim, tá, mas como que perdoa de fato? Então eu trouxe uma técnica que eu utilizo, eu valido esta prática, que eu já fiz muito, minha amiga Gi que está aí,
sabe o quanto a gente, né, praticou isso, e eu pratico na minha vida o que é a oração original do Ho'oponopono. Então nós iremos praticar, nós iremos fazer a limpeza, tá, do nosso inconsciente, fazer essa limpeza de memórias. Então eu peço para que vocês hoje se foquem muito. É uma live muito poderosa, muito forte, se vocês confiarem e acreditarem, tá? Para que vocês possam seguir no novo. Então, depois de fazer essa limpeza, nós vamos fazer a elevação de frequência, tá bom? Justamente para o quê? Tiramos, limpamos. Vamos agora o quê? Vamos preencher este vazio que ficou com uma frequência elevada, os chakras desbloqueados. E depois, no final, a gente tira aquela cartinha do baralho cigano para a gente ver qual é a energia, qual é a orientação, qual é a mensagem que o universo traz pra gente, tá bom? Então, pessoal, vamos nos concentrar hoje. Temos muitas coisas. Hoje pode ser um dia transformador para vocês. Espero que seja assim como é sempre para mim, tá bom? Então, como de costume, vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer a nossa conexão diária, né? Pedindo ao universo para que nos abençoe mais neste dia. Coloque as suas mãos em frente ao seu coração e agradecendo. Oi, Joyce, bom dia. Estou de olhos fechados, mas eu vejo tudo. Vamos já, chega já, respira fundo. Todo mundo respira fundo para a gente poder já ficar aqui dentro dessa atmosfera de luz, né? Vamos fazer 7 respirações profundas. O número 7, dentro da numerologia, é um número altamente espiritual. Então, sem pressa, sem boletos para pagar, sem trabalho para fazer, nesse momento é tudo seu. Continue respirando. Mais uma respiração profunda. Continue fazendo o trabalho de respiração. Nesse momento, eu convido a minha egrégora de luz, a egrégora de luz de cada um de vocês que estão aqui nessa live, os que irão entrar. Peço que gentilmente todas as nossas egrégoras se unam com um propósito de amor, de luz, de cura, que possamos formar uma corrente poderosa de proteção, de sabedoria, de luz, de guiança, e que toda essa luz que nos guia proteja o nosso dia, proteja e ilumine a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso município, o nosso estado, todo o nosso país, todo o planeta Terra, todos os países, que toda essa energia de luz possa se propagar ao máximo que ela puder. Que possamos hoje receber através de todo o trabalho aqui nessa live a transformação e receber toda a energia que a gente precisa. Façam agora uma prece silenciosa, agradecendo ou solicitando um direcionamento por algo que vocês precisam hoje. Que assim seja. Continuem de olhos fechados. Nesse momento eu vou fazer a primeira elevação de frequência. Hoje nós teremos 2 na live. Então, para a gente poder iniciar, para a gente poder abrir todos os nossos canais, né? A gente precisa estar com a frequência elevada para a gente receber as informações. Então, continuem respirando profundamente. A frequência da live hoje, ela está em 660 Hz. Minto,
ela aumentou, foi para 720 Hz, que é de conexão, junto com gratidão, que é 800 Hz. Gente, é a live que eu estou fazendo com a frequência mais alta, tá? Então essa é a frequência da live, é a frequência que nós iremos nos conectar hoje. Então é uma das frequências mais altas que nós temos aqui dentro desse trabalho da radiestesia. Vamos agora saber qual é a frequência das pessoas que estão na live, das pessoas que irão chegar. A frequência está no desejo, o desejo e no medo, tá? É uma frequência de nível de apego, dos desejos mesmo, da materialidade, né? De tudo aquilo que a gente reconhece, os medos inconscientes, os medos conscientes, e é justamente estes medos que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, continue fazendo a respiração para que a gente passe desse medo, desse desejo, a gente eleve a nossa frequência. Bom dia, Dani, já estamos fazendo a ativação da nossa frequência. Então, feche seus olhos, para quem está chegando agora, feche seus olhos. Continuem fazendo um trabalho de respiração. Aceitem, recebam essa frequência. Digam para vocês mesmos, digam para o espírito de vocês que vocês permitem esse trabalho que está sendo realizado com todo amor, com todo carinho, com todo respeito meu por cada um de vocês. Continuem respirando. Estou agora nesse momento fazendo o alinhamento dos chakras de vocês. Precisamos estar com os nossos chakras liberados para receber todas as informações, tomarmos melhores decisões, clareza. Vamos lá, vamos ver. Maravilha, vocês já estão na frequência de 520 Hz, já é a frequência da entrega, ou seja, vocês já estão com os canais abertos para poder receber toda essa frequência. Então respirem profundamente agora para a gente poder introduzir toda essa frequência, essa energia que a gente está recebendo. E que possamos ter hoje uma live incrível, que possamos fazer todo o trabalho que a gente veio buscar, a nossa alma veio buscar hoje. Então, vamos abrindo nos nossos olhos, vamos dar aquele sorriso para a vida, né? Para a vida sorrir para a gente. Olha só, gente, já peguem seu cafezinho. Hoje eu vim até com a minha xícarazinha, que é do Ho'oponopono. São essas 4 frases, né, principais do Ho'oponopono, que é: eu sinto muito, eu te amo, sou grato, eu te amo. Aqui tá assim: sinto muito, me perdoe, sou grato e eu te amo. Então são 4 frases super poderosas, tá? A gente vai falar hoje. Então vamos pegar o cafezinho, vamos tomar aquele cafezinho enquanto eu só falo um pouquinho. Hoje eu vou fazer mais práticas com vocês para a gente poder realmente ver mudanças muito significativas, né, na nossa semana e na nossa vida, na nossa jornada. Pessoal, quero falar sobre esse tema, um pouquinho do perdão. Amém, Dani, amém. Deixa eu botar aqui um pouquinho do meu café, do meu cafezinho. É café com gi real, né? E à noite vai ser vinho com gi. Quem gosta de vinho aí também? É café de dia e vinho à noite. Então, tomando um cafezinho para a gente poder entrar nesse assunto. O perdão é um tema que muita gente às vezes tem até vergonha de falar, né? De que não perdoa fulano, de que cisma, né? A gente cisma às vezes com algumas situações por orgulho, por ego, por não querer reconhecer os nossos erros dentro de algumas situações. Então a gente fica muito apegado às situações,
ao passado mesmo, né? E o perdão, ele vem, gente, é importante a gente ter entendimento, embora muitos de vocês tenham, mas cada vez mais a gente realmente precisa interiorizar essa informação para a gente compreender que o perdão, ele não é exatamente para o outro, é para você. O primeiro de tudo, né, o perdão, quando você não perdoa alguém, você é quem está se acorrentando, né? Você às vezes com uma raiva, um ódio ali por alguma situação que com certeza isso te machucou, e a gente não está aqui falando sobre o problema em si, que cada um sabe a dor e a delícia do que passa, né? Então a questão não é aqui, a questão é de o que nós vamos fazer sobre aquilo que nos aconteceu. E aí que entra o perdão. Se a gente entender que embora aquela situação que houve ali me machucou, aquela pessoa não foi, cara, fez de tudo comigo, sabe? E eu não consigo perdoar aquela situação, é só importante você entender que você não perdoa você. Você não está perdoando o outro, você não está perdoando você. E quando você não perdoa o outro nessa situação, você está mais acorrentado com esta pessoa do que você imagina. Então, às vezes, a gente fala assim, não quero nunca mais ver aquela pessoa, a cara da pessoa na frente, né? Quem nunca? Só que quando a gente não tem informação, a gente pensa dessa forma. Só que uma vez que vocês vão ter essas informações que eu estou passando para vocês poderem analisar, para ver se faz sentido, vocês seguirem com este peso ou não. Por quê? A pessoa vai seguir com a vida dela. E aí você que está falando, eu não perdoo, eu não quero nunca mais falar com aquela pessoa, e você tem todo o direito. O perdão, ele não é para você voltar a trazer a pessoa para a sua vida, ou você voltar a falar com a pessoa, às vezes sim, né? Por que não? Até porque todo mundo erra, dependendo do que houve, todo mundo erra. Então, o perdão, mas ele é para você. O perdão, ele é quando você traz a sua responsabilidade dentro da situação. É entender que se isso veio para o teu campo, essa experiência veio para você, porque você precisava passar. Ah, eu merecia, não é sobre merecimento, é sobre o que você precisa para curar uma parte sua que está escondidinha lá dentro de você, que você se recusa a ver. Um exemplo. Quem nunca, de repente, teve um padrão aí de repente, atrair relacionamentos onde a pessoa só te trai, a pessoa só te trata mal? Nossa, mas gente, parece que só trocou de roupa, né? E o que aconteceu? Você não maturou estas informações. Você não trouxe para a sua consciência o aprendizado que estas pessoas trouxeram para você. E enquanto você não entende que estas pessoas são ferramentas para poder te mostrar, são espelhos de partes suas que você não se olha. Uma pessoa, quando ela te trai, porque você se trai. De alguma forma, você se trai. Se uma pessoa te trata mal, é porque ela só está te lembrando do quanto você se maltrata, do quanto você permite, né, coisas aonde você permite que o outro faça coisas. Então, ou seja, você está abrindo, você está dando permissão para o outro fazer aquilo com você. Entende quando a gente traz para a gente essa responsabilidade? O outro, você tem o direito de falar assim, olha, não quero que você me trate desse jeito, e acabou. Você impõe os limites, só que se você é aquela pessoa que não sabe nem o porquê, mas continua nesse lugar, você não consegue sair deste relacionamento, você não consegue impor os seus limites. Então, estas pessoas surgem na tua vida para te mostrar o quanto você não está se cuidando com carinho. Você não estabelece limites com você dentro da sua vida. Então, é muito bacana para a gente poder entender o perdão. Não teria como eu falar sobre o perdão, a gente fazer a prática do perdão, se vocês não entenderem, né? Se vocês querem realmente se livrar dessas cargas, entender que tudo aquilo que te acontece, por algum motivo você atraiu, seja inconscientemente, tá? É um padrão que você não tinha conhecimento, por isso que é muito bom a gente fazer o trabalho de autoconhecimento, de
de purificação e limpeza dos nossos chakras, porque quando nós estamos com os nossos chakras alinhadinhos, né? Eu costumo fazer, gente, estou toda alinhadinha, estou toda bonitinha. E já a gente suja, porque é assim, né? O tempo todo, enquanto nós estivermos vivos. Porque é assim, quando nós estamos com os nossos canais liberados, o fluxo de energia, ele se conecta, você começa a ter clareza sobre aonde você está errando, aonde que existe um padrão. Meu Deus, era isso. Gente, eu não sou um dedo podre. Igual as pessoas, né, às vezes falam assim, nossa, eu tenho um dedo podre para o amor. Só escolho o encosto, né? Não é isso. Na verdade, você só não trouxe para a consciência o padrão que você vem repetindo. E aí, enquanto a gente não cura esse padrão, mais disso vem. E é por isso, gente, quero aqui ajudar vocês a fazer esse trabalho de limpeza de padrão. E não é somente para relacionamentos, é para tudo. É para tudo. São aqueles arrependimentos. Ai, que passarinho bonitinho pousou ali. Então, são aquelas decisões que a gente tomou errada. É sobre aquela culpa de tipo, nossa, gente, como que eu pude fazer isso? Como eu pude entrar dentro deste relacionamento? Nossa, perdi 20 anos da minha vida, sabe? Esse tipo de coisa. Então, o perdão, ele primeiro tem que ser para você. Você jamais vai conseguir perdoar alguém, de fato, se você não perdoa o outro. Se você não consegue ter uma compreensão sobre o todo. Sobre o que aquilo que veio para você é um direcionamento para o que você precisa curar. Então, se aquela pessoa ali, ela sempre está te mostrando que você não se olha, né? É para você curar. E como que a gente faz isso? Buscando ajuda, buscando evoluir, né? E foi assim comigo. Gente, eu acho que dificilmente não tem uma coisa aqui que eu não tenha feito, sabe? Todas as práticas de Ho'oponopono, que é o que a gente vai fazer hoje, né, ela veio como um bálsamo na minha vida, um grande divisor de águas, literalmente. Mas ela só funcionou, essa técnica, porque eu acreditei. Então, assim, quando você faz uma oração, uma fé, se você acredita, né, que aquilo ali vai funcionar, aquilo de fato funciona. As suas células, elas vão se mover. O seu inconsciente vai impulsionar tudo para a cura, para que você possa se libertar, para que você possa liberar. Então é muito sobre também o que você acredita. Eu sei que talvez isso possa bater de frente com o que você acredita. Só que, cara, tá dando certo do jeito que você tá fazendo? Você tá conseguindo liberar? Você está conseguindo realmente ter uma vida diferente, agindo dessa mesma maneira como você age? Né? São perguntas que a gente tem que se fazer. Eu nem sempre, eu fui aberta para todas as práticas e continuo achando que nem todas as práticas, elas são para mim. Mas se de alguma forma aquela prática me chama a atenção, sabe? Se hoje eu falando para você sobre o Ho'oponopono, alguma coisa fez sentido dentro de você, mas você não sabe bolufas sobre o que é, isso é para você. Isso é intuição, entendeu? Então, pra gente poder realmente se curar, se libertar de algo, a gente precisa buscar o novo. Não é só ir para o novo, é buscar como é e se perguntar como é que eu quero ir para o novo. Sem ser uma coisa metódica, mas não existe uma transformação pessoal sem analisar, sem se auto-observar sobre quais são as dores que eu carrego. Se você não souber quais são elas, se você fizer o seu trabalho de conexão diária, fizer a limpeza e equilíbrio dos seus chakras, você vai ter essas respostas. Às vezes a gente acha que já perdoou, já esqueceu uma situação, mas quando lembra da situação, cara, não pode nem ouvir falar que sobe um ódio. Eu não gosto nem de lembrar daquele infeliz, eu não gosto nem de lembrar de quando eu morava naquele lugar. Sinto muito em te informar, mas você não esqueceu, você não curou. Então, nós sentimos que nós estamos curados, é mó barato isso. É quando você passa por situações muito parecidas e você lembra, você não sente nada, mas não sente nada e começa até a achar. Eu hoje já olho e falo assim, gente, muita gratidão, porque se não fosse por isso, eu não tinha buscado
tudo que eu já busquei para poder ser uma pessoa melhor. E hoje eu vejo, né, eu sinto, não só mais vislumbro essas curas, sabe? Eu sinto no meu ser e no meu dia a dia, nas minhas decisões, na prática, o quanto isso foi libertador. E é curioso, porque quando eu espero muito que vocês possam sentir isso após as práticas de vocês, né? Você começa a se sentir estranho nos dias posteriores, porque você está tão acostumado a carregar peso, que às vezes você não sabe nem o que é, que você não consegue identificar o que você está sentindo, sabe? Você fala, nossa, eu estou me sentindo estranha. O estranha é esse lugar de... É como se estivesse faltando algo. Mas é que a gente se acostuma com o peso das nossas bagagens, o peso dos nossos medos, das nossas frustrações. E aí estas práticas de limpeza de memórias, né, elas te libertam desses pesos e você começa a achar estranho. Nossa, gente, eu tô caminhando com mais leveza, mas o que é que tá acontecendo, sabe? É isso. Então, possivelmente, você vai sentir isso também. E aí, falando um pouquinho dessa... Tá tudo bem até aí, gente? Vocês estão acompanhando? Deixa eu só abrir aqui um negócio. E aí eu trouxe uma dessas técnicas, né, de Ho'oponopono. Eu fiz, todo ano eu costumo fazer um dia inteiro, assim, sabe? Ou então quando eu tô passando por uma fase que eu sinto que eu tô mudando de ciclo, eu faço um dia inteiro, assim, de limpeza de memórias. E parece não, é real. Eu começo um novo ciclo, sabe? Não carregando nada mais do que não é pra mim. A gente fica querendo muito algumas coisas, só que aquilo já não é mais pra você, sabe? E às vezes a gente tá tão apegado e a gente não sente isso, não percebe que tem coisas muito melhores. Quando você se liberta de coisas que não são pra você, né? E isso não é pra você. A gente não veio pra amargurar, pra ficar na frustração, no medo. A gente veio pra curar isso, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ser um ser humano melhor, né? É injetar luz sobre as nossas sombras, né? O ideal seria que nós não tivéssemos sombras, mas eu não acredito que aqui nessa vida, por mais cura que a gente faça, eu acho que vai tudo, mas a gente vai... Cara, eu acho que a gente consegue viver muito melhor do que quando a gente carrega coisas que já não servem mais pra gente, né? E aí eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa técnica do Ho'oponopono. Peraí. Ela é uma técnica milenar havaiana, olha só que legal, né? Que enfatiza que tudo que acontece nas nossas vidas é responsabilidade nossa. Ou seja, que foi exatamente até o que eu abri aqui falando, né? Ou seja, nós criamos nossa realidade, nossos pensamentos e ações. Aí a pessoa vai falar assim... Eu sou responsável porque aquele ser humano fez comigo, ou que não sei o que aconteceu comigo, Sim, sem revolta, sabe? Sem revolta. É que de alguma forma existia alguma coisa aí dentro de você, seja no seu inconsciente, nos seus pensamentos, nas suas ações, né? No seu pensamento, que você atraiu esse tipo de coisa. Então, a partir do momento que, cara, você está experienciando isso, é uma responsabilidade sua, não o que o outro fez, mas sim o que te aconteceu e o que está te acontecendo e sobre o que você vai fazer. Então, é uma responsabilidade sua, entendeu? É parar de terceirizar os nossos problemas. É muito fácil, né? Botar o problema no outro. É fácil. Porque fica parecendo que a gente é perfeito demais, que a gente não erra demais. E isso não é pra gente se flagelar, tá bom? De falar assim, nossa, tudo é culpa minha. Não, não é sobre isso. Não é. Não é este lugar. Compreendam a diferença. Você não tem culpa, tá? Assim, vamos lá, não sei nem se é culpa, tá, gente? É responsabilidade. Você tem a responsabilidade do que acontece dentro do teu universo. Porque é você quem vai dizer ali, se você tiver a compreensão, né, sobre se aquela pessoa veio aqui e aconteceu isso na minha vida, pô, de alguma forma eu atraí aquilo. Existe um padrão que é até o que eu falei, se eu atraio uma pessoa que me trata mal, que me trai e tal, é porque eu me traio. Então ela só está me mostrando aquilo que eu preciso ver. Isso não quer dizer que você precisa ficar com traste, né, gente? O encosto.
Não é. Você vai liberar isso, você entendeu, você trouxe para a compreensão, isso é autoconhecimento, você trouxe para a compreensão que você tem esse padrão de atrair sempre pessoas do mesmo perfil. Por quê? Porque você se trai, porque você não tem o seu autocuidado, porque você não estabelece limites e você começa a se trabalhar. E em paralelo desse tratamento que você faz com você, você começa a fazer a limpeza de memórias. Porque para você limpar, para você parar de atrair esse tipo de situação para você. E para o próximo ciclo, né? E é muito legal, gente. Eu tinha uma tendência de atrair pessoas para perto de mim. E eu não estou falando só de relacionamento, não. Pessoas com muitos problemas emocionais, né? Muitos. Então, assim, era difícil, pessoas difíceis de lidar. E eu não conseguia compreender que, na verdade, aqueles problemas emocionais que não estavam aflorados eram meus, entendeu? Existia dentro de mim e realmente existia, só que eu não queria entrar em contato com isso. Eu não queria ver que eu tinha esse tipo de problema, de questões muito mal resolvidas dentro de mim. Questões essas que depois eu fui descobrindo, tinha muita relação com o meu passado, com até mesmo de vidas, né? De outras vidas, enfim, e de coisas assim de infância que aí foram me marcando e você vai fingindo que não vê, que aquilo não interfere na tua vida, só que é isso. Então, aquelas pessoas, seja até como amigas, sabe? Elas vinham para me mostrar que eu tinha isso dentro de mim. E a partir do momento, que é incrível, cara, é incrível, gente, sério. A partir do momento que eu observei que existia esse problema em mim, parei de terceirizar porque eu achava que o outro que era difícil. Falava, pô, se o outro é difícil, então por que eu tô me relacionando com o outro? Mas existia algo em mim que me fazia permanecer naquela toxicidade. Então, aquilo ali só estava me lembrando o tempo todo de que eu é quem precisava me curar. Eu é quem tinha estas dificuldades emocionais. Então, quando eu tinha dificuldade com o outro, na verdade eu tinha comigo. E para piorar, eu não queria ver. Então, tudo mudou, a chave mudou quando realmente eu olhei para isso, identifiquei que o problema não era com o outro. E aí sim, fui me trabalhando, fui fazendo essas práticas que eu vou hoje fazer com vocês. Continuei fazendo muito, desde o momento que eu aprendi o Reiki, eu faço o Reiki, hoje em dia eu faço o Jorei, porque eu também sou da Messiânica, né? Eu transito por essa religião também, eu sou universalista e espiritualista, então eu gosto de ter isso, né? De transitar. Mas então eu sempre me aplico o Reiki, o Jorei, justamente para eu começar a me limpar. E é interessante porque você começa a fazer purificações até físicas, sabe? Você libera para fora. Às vezes pode dar diarreia, vômitos, a pele que, sabe, começa a estourar coisa. É o corpo botando para fora aquilo que você se recusou a ver. Gente, não é simples, não é simples. Por isso que muita gente desiste no meio do caminho. Só que, cara, sério, é tão bom quando você se sente liberta, sabe? Hoje eu vivo dessa forma. Eu vivo de uma forma muito mais liberta. Eu não estou aqui pregando isso. Eu tô aqui dizendo para você, uma pessoa que também tinha muitas amarguras dentro, só que eu não queria ver. Eu me blindava. Eu sou forte. Eu nem chorava, só para vocês terem noção. Eu nem chorava. Eu fui mais ou menos programada para não chorar, para ser forte com a vida, né? A vida vai batendo, tadinha da vida, eu não tenho nada a ver com isso, só as suas escolhas. E é isso, né? As nossas escolhas nos levam para caminhos que foram me batendo, sabe? Que eu fui apanhando de várias situações e eu fui me colocando cascas, justamente. E foi aí para ser fria, né? Bem capricorniana, bem fria, bem durona e tal. Mas o que eu estava fazendo de fato? Eu estava congelando o meu coração, eu estava congelando todo o meu problema. Então, a partir do momento que eu fui me buscar, comecei a fazer todos os meus trabalhos energéticos, eu fui tendo clareza sobre o que eu precisava fazer. E aí é um caminho maravilhoso, porque de descobertas realmente para o novo. Não tem como hoje eu conceber a ideia de ir para o novo carregando uma bagagem velha.
É bem interessante, né? Eu estava nesse final de semana, gente, muito conectada com a natureza. E falei, nossa, que máximo, né? Inconscientemente, intuitivamente, eu fui para um lugar de cachoeira e minha alma parece que estava pedindo cachoeira já tem um tempão. Aí depois que eu me toquei, falei, nossa, gente, que loucura, tá tudo conectado, né? Início de um novo ano e tal, e eu fui para um lugar nas montanhas bem em cima mesmo, sabe? Então eu peguei uma cachoeira bem forte e tal. E toda aquela água batendo em mim, sabe? A sensação que eu tinha, e eu fiquei muito tempo morando assim, olhando aquela cachoeira, sabe? E falando, cara, é a nossa vida, são as nossas emoções. Se a gente não libera o fluxo, né? Você olha para o lado, eu até fiz uma live no sábado, que eu estava ali contemplando aquela natureza toda, eu falei, nossa, eu vou aqui, eu não queria gravar um vídeo, sabe? Ter que editar, isso aqui, gente, eu morro de preguiça. Mas é isso, eu gosto das coisas assim, por isso que eu amo fazer live. Porque é aqui, ó, é a gente já direto, eu não vou, sabe? É necessário, né, os vídeos e tal, mas eu gosto de fazer, mas eu acho que tem coisas que é pra agora. Então, naquele momento que eu estava ali, eu falei, nossa, eu quero compartilhar com quem tiver online e depois as pessoas veem. E aí, porque eu tava viajando naquela água descendo e eu vi uma água que tava parada, sabe? E eu falei, nossa, é justamente a gente, né? A gente tem as nossas decisões. Eu estava olhando para um lado aqui, estava uma água parada, e eu olhava para o outro, estava o fluxo, sabe? Não tinha nada impedindo. E foi ali que eu falei, nossa, eu preciso falar sobre perdão. Eu preciso ajudar quem de fato quer ser ajudado, né? Para poder liberar esse perdão, para ver o fluxo dessa água fluir. Água são as nossas emoções, sabe? Fala muito sobre tudo aquilo que a gente esconde, né? E as nossas águas, quando a gente não coloca para fora, em algum momento ela vai entrar em erupção porque ela quer sair por algum lugar, né? Então, justamente por isso, então eu tô totalmente, gente, energizada, energizei minhas pedras, sabe? Me conectei bastante com a natureza e para estar aqui também com vocês, para vocês receberem, né, essa energia, essa frequência. Então eu não simplesmente, se eu chego aqui cheia de mágoa, cheia de máculas, né, a gente acumula as máculas no nosso campo astral através de todas essas dores, né, e sofrimentos que a gente acumula, eu não conseguiria estar aqui, eu não conseguiria, isso é um fato. Então, se a gente pega isso, tudo isso que eu estou trazendo para vocês como uma consciência, para a gente poder ir para o próximo nível, vocês vão ver, não adianta vocês quererem prosperidade na vida de vocês, aliás, adianta querer, mas só vai ficar no querer, tá? Porque a escassez, ela não entra, aliás, a prosperidade não entra onde tem escassez. Às vezes você pode ter uma vida próspera, mas você tem escassez emocionais, você tem escassez de amizade, você tem escassez porque existe algo ali dentro de você que não foi curado, que não foi limpo, tá? Aquela água parada. Então, justamente esse movimento aqui do Ho'oponopono, da limpeza de memórias, é para que a gente possa injetar luz sobre aquilo que está inconsciente dentro de nós, né? Então, uma das responsabilidades do Ho'oponopono, eu até escrevi aqui para não esquecer, é reconhecer, olha só, reconhecer que tudo na vida, por mais que pareça externo, que é do outro, aquilo tudo, é reflexo de memórias nossas. Então, e o que é essa limpeza, seja do Ho'oponopono ou outras meditações, né, que também tem essa finalidade? Isso nada mais é do que um convite para a gente limpar o nosso inconsciente. Esse inconsciente, às vezes, a gente suja vendo noticiários, dormindo à noite com a televisão ligada, vem de memórias desde quando você é criança, você passa por situações e você carrega aquilo sem saber que está carregando, né? Nós somos muito resultados daquilo, de quem nos criou também. E a gente não tem, ninguém tem responsabilidade sobre isso, simplesmente foi acontecendo e cada um entregou pra gente o que precisava ser entregue, né? Eu até fiz uma live falando de aceitação e autoaceitação e fala muito sobre isso. Porque o perdão, às vezes, assim, eu não perdoo meu pai, eu não perdoo minha mãe, eu não perdoo a minha tia, eu não perdoo...
é assim, é um direito que você tem, né? Só que, sistemicamente falando, é importante que a gente faça as pazes com o nosso passado, tá? Reconheça, honre o seu pai e sua mãe. Sua mãe é o portal da sua vida aqui, né? Sua mãe e seu pai. Então, necessariamente é importante que você reconheça e honre, pois eles deram a vida para você. Se você está aí hoje, é porque você veio através deles. Então, é importante a gente reconhecer o que é nosso, o que é deles e honrar a história deles, né? Honrar. Cada um deu aquilo que tinha para dar. E se essa é a tua história, é porque é assim que teve que ser para você ser essa pessoa que você é hoje, para você se trabalhar. Então, essa limpeza de memórias, né, o Ho'oponopono, é até para a gente poder conseguir ter clareza mesmo sobre as situações que a gente passa, sabe? Então, ela vai limpar, ajudar você a curar o passado. Com isso, te ajuda no presente e pode realmente fazer um futuro diferente para você, tá? Então, esse mantra, gente, pode ser usado, ele cura, né, a ansiedade, o medo, as aflições, os arrependimentos, padrões. Então, eu acho muito bom quando a gente coloca uma intenção para o Ho'oponopono, tá? Eu vou fazer com vocês, mas antes disso eu quero passar esta informação. Por exemplo, o que hoje, vamos parar para refletir, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar o que hoje na minha vida mais me dói. É você que não se aceita? É que você não se aceita como você é? Existe algo que você gostaria de mudar em você? Existe uma escassez na sua vida? Existe algo no seu trabalho? Existe uma pessoa que você não consegue perdoar? Uma situação que você não consegue perdoar? Então, pensa sobre isso agora. Vou te dar uns minutinhos para você pensar, para que a gente possa intencionar na hora da oração, tá bom? Enquanto isso, deixa eu tomar um cafezinho. Tá tudo bem até aí? Vocês estão pensando, gente? Eu vou botar meu fone aqui. Então, vamos, já que todo mundo, eu acredito que já esteja, né, com o seu tema na cabeça, o seu propósito, eu peço que vocês abram o coração de vocês. Hoje pode ser um início de uma grande mudança na vida de vocês, como tem sido para mim, tá? Isso é um trabalho muito sério, muito guiado, tá? Então, se vocês fizerem isso com todo o coração aberto de vocês, eu tenho certeza que vai fazer o mesmo bem que faz para mim, tá? Então, pense nesse propósito, pense nisso que te aflige. Se você sentir amargura, tristeza, deixa vir. Se sentir vontade de chorar, deixa vir também, tá? Deixa o seu corpo liberar. Se nos próximos dias também, eu aconselho fazer esse mantra, voltem nesta live também, para poder fazer essa parte, tá bom? Aí você passa ali, faz essa parte. Eu aconselho vocês a fazerem 7 dias, tá bom? E depois vocês liberem para o universo e vejam as coisas como fluem, tá bom? Então, vamos lá, vou aumentar aqui um pouquinho a musiquinha do mantra para a gente se conectar. Peço agora nesse momento toda a conexão com o nosso ser, para que a gente possa fazer com todo carinho, com todo cuidado, a nossa cura através da oração do Ho'oponopono. Então, respirem profundamente, se entreguem para essa prática. Ela pode mudar completamente o rumo da tua vida, confie no processo. Oração original do Ho'oponopono. Divino Criador, Pai, Mãe, Espírito, Filho,
Se eu e minha família, meus parentes e antepassados ofendemos a sua família, parentes e antepassados em pensamento, fatos ou ações, desde o início em nossa criação até o presente, pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute estas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por este instante, este é o tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Respire profundamente. Eu libero tudo aquilo que eu não acredito está recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a este alguém agora, por este instante, em todo o tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por este espaço sagrado que habita dia a dia e com o qual eu não me sinto confortável, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por tudo que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor, divindade, limpe em mim o que está contribuindo para a minha escassez. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, dor, tristeza, pronuncio e penso, minhas memórias, eu te amo. Eu estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Neste momento, afirmo que eu te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados, para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo. Reconheço as minhas memórias neste momento. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Minha contribuição agora, neste momento, para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que és quem eu sou, se eu, minha família, meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamento, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias indesejadas, vibrações negativas e transmute estas energias impuras, indesejáveis, em pura luz. Assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, a tua saúde emocional que é a mesma que a minha. Então, esteja bem e à medida em que você está se curando, eu digo que sinto muito pelas memórias, que dor que compartilho com você. Peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura. Agradeço por estar aqui para mim. Eu te amo por ser quem você é. Assim é,
Está decretado, está feito, está feito, está feito. Respire fundo. Se mantenham em silêncio. Vamos agradecer a nossa egrégora de luz, que toda cura se faça hoje e sempre em nossa vida, que possamos caminhar com mais leveza, com mais sabedoria, com mais amor, com mais gentileza, mais bondade, abrindo os nossos corações, trazendo o amor para dentro da nossa vida, das nossas ações, da nossa fala, do nosso olhar para com a gente e para com o próximo e com toda a natureza, com todo o universo. Assim está feito. Respire profundamente. Vamos dar um sorriso. Busquem fazer esta oração ou escutar de olhos fechados, com a mãozinha no coração de vocês. Sempre que sentir amargurados, tristes, e as frases do Ho'oponopono, aquelas 4, elas podem ser feitas, né? A gente utiliza muito elas imediatamente quando algo acontece, sabe? Quando algo te aborrece na hora e você tá ali angustiada, você tá com raiva, você tá triste, você pode mantrar. É por isso que a gente mantra muito essas frases, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí você vai mantrando, e isso você vai purificando automaticamente, né? Não vamos esperar para criar um bololô de coisas pra gente curar. Então essas frases são aquelas frases, sabe, assim, a cura express. Então são curas que pra gente poder utilizar no dia a dia. Então hoje, se observem, tá? Como vocês vão ficar. E à medida que forem acontecendo coisas com vocês que te aborrecerem, que fizer você se sentir temeroso, só confia, fala, eu confio no universo. Este medo que me aflige, sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grato, né? Então, você começa a mantrar, e gente, às vezes a frase, você vê que eu até alterei, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Às vezes, mais o importante é a gente falar. As palavras têm muita força, né? As palavras, elas têm o poder de reverberar aquilo que a gente sente. Então, que a gente possa hoje propagar coisas boas, tá bom? Para que a gente possa atrair isso. Só para fazer aqui, nós fizemos a limpeza. Deixa eu fazer agora a ativação, tá todo mundo bem até aí? Vou fazer, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu gosto de mostrar. Vamos lá, vamos ver como é que está a frequência de vocês, ó. Como está a frequência da minha galera. Olha isso. Ó, eu venho pra cá pra ele me mostrar, ó. É o nível de conexão, vocês estão mais conscientes. Lembra que eu falei que a frequência da live, né, ela estava em 800 Hz. Então hoje nós chegamos agora, após todo esse trabalho, em 720 Hz. Tem noção, gente? E nós iniciamos, ela estava no medo, no desejo, que era 100 Hz. Tem noção disso? Então olha a energia que vocês captam, né? É para quem acredita, para quem confia. Eu sinto total a diferença disso na minha vida, né? Então eu percebo o quanto a minha frequência é elevada, e não é me achando não, gente, é questão de trabalho, né? É questão daquilo que você sabe que você faz, e os resultados eles aparecem, e estou compartilhando com vocês.
E aí, gente, me conta, tá todo mundo bem? Vamos agora, olha só, aquele momento, o que será que o universo tem para poder falar para vocês após esse trabalho? Então vamos agora nos concentrar, deixa eu baixar aqui um pouquinho, concentrar para a gente poder retirar aqui qual é o direcionamento, aquela cartinha, aquela mensagem, né, que a gente precisa para caminhar nessa semana. Então, fechem os olhos de vocês, se concentrem. Eu tô aqui embaralhando qual é a mensagem que o universo traz para cada um de vocês. Eu vou tirar 3 cartas. Se eu sentir vontade de tirar mais, eu tiro, tá bom? Para poder complementar. Mas até então é uma, senão vai ficar muito longo aqui. Bom, gente, quem quiser um atendimento comigo, tá bom? Fazendo a limpeza aí de memórias, fazendo elevação da frequência, alinhamento de chakra, que é um tratamento geralzão, né, pra galera que vocês super recebem, viu? Muita gente tem falado comigo, eu tenho ficado bastante feliz, que tem sido diferente a semana, maravilha. Então, se alguém tiver interesse em fazer um atendimento, me chama no direct, pra gente desbloquear esse negócio aí, gente. Vamos caminhar livre nesse novo ciclo, tá bom? Vambora, minha gente, vamos ver o que a gente tem aí de recadinho. Tchau, minha mãe. Qual é o recado, qual é a mensagem que eles precisam pro dia deles? Vamos lá, vou cortar em 3. Vou pegar a cartinha que é a de baixo. Não sei o que é o que. Vamos lá. Vamos lá. Ó, 3 cartinhas, tá bom? Cartinha número 1, cartinha número 2, qual você se conecta, e cartinha número 3. Vejam aí qual que vocês se conectam. Ó, escolheram aí? Fala aí, gente, comigo. Quem escolheu 1, quem escolheu 2, quem escolheu 3. Tem gente que tá assim, nossa, a minha intuição tá pedindo para eu escolher tal número, mas e se eu escolher o outro? Vai na intuição, vai no que veio primeiro, tá bom? Vamos falar do primeiro? Fala aí, gente, o que vocês escolheram? Fala comigo, vocês estão tudo com medo, né? Não precisa ter medo não, tá? Olha só, cartinha número 1. A cartinha número 1, o que saiu, gente? Nada mais do que nós estamos fazendo hoje. A árvore fala muito desse lugar de cura. Então, quem escolheu a cartinha número 1 está passando por um processo de fortalecimento, tá? Na sua saúde, de cura, cura mental. E eu até virei as outras cartas, porque eu queria ver o que poderia vir junto, né? E aí veio as nuvens, né? Então é cura daquelas preocupações, cura daquilo tudo que deixa você paralisado, sabe? Aqueles questionamentos. Então foca bem aqui assim nesse trabalho de cura, de mudança, né? Para que você possa ter raízes fortes. A árvore fala muito das raízes, do que é estável, do que é seguro, né? De frutificação. Então é um momento para você cuidar da sua saúde física, tá? Da sua saúde mental. As nuvens falam muito, é o ar, né? O elemento ar. Então fala muito do nosso mental. Pede uma purificação dos seus pensamentos, daquilo que você consome, tá? A tua mente pode te levar, ela é seu céu, mas ela também pode ser teu inferno. Então, cuidado com a tua mente para ela não te levar, né, para onde você não precisa mais ir, tá? Então, essas dúvidas, essas aflições, tudo, se foca na sua cura, se foca naquilo que vai te fazer bem. Se possível, né, fica mais conectado com a natureza, onde você possa restabelecer a sua saúde, tá bom? Vou aconselhar você a fazer uma água fluidificada que vai te ajudar nesse tratamento de limpeza. Que você pega um jarro de água, tá? Você coloca lá dentro um quartzo verde, que é esse aqui, ó, tá bom?
Você coloca este quartzo verde e vou te aconselhar também, já que a gente está fazendo cura emocional, pode colocar também o quartzo rosa e o quartzo verde. Você vai colocar dentro desse jarro de água e você vai encher com água pura, tá, gente? O máximo, mais pura possível. E você coloca ao ar livre para poder pegar. Igual assim, eu tô aqui no meu jardim, né? Na minha varanda. Coloca na sua varanda de manhã, cedinho. Se estiver chovendo, não faça. Espere o dia ficar claro, sol, tá um dia bonito. E aí você deixa ali durante 4 horas. Então botou ali 8 horas, meio-dia, ou então botou 7, vai até as 11. E aí tira essa água e você vai bebendo ao longo do dia, tá bom? Um pouquinho de... Cada vez, eu quero encher minha garrafinha, tá? Tudo bem, mas tenta beber até o longo do dia mesmo, até a noite, tá bom? Aconselho fazer isso durante 5 dias, que é o que sai aqui, tá bom? Essa é a mensagem para você, se foca na sua cura. Não sei se você, de repente, tá passando por algum problema físico, mas eu acho que é mais mental, tá bom? Mais aqui. Vamos lá! A segunda cartinha fala do quê? Fala sobre... Aqui eu vou encarar como um recado, gente, que veio para mim aqui. Questões financeiras mesmo, tá bom? É para poder dar uma olhada, pode ser assim, se atente ao seu financeiro essa semana, sobre a maneira como você gasta. Se preocupe também se você tá para assinar algum contrato, alguma coisa, leia bastante, tá bom? Leia bastante, porque a cobra também fala um pouquinho de traição, mas fala um pouquinho de traição, mas quando a gente recebe esse recado, né? É também pra gente já ficar mais esperto. Eu sei que fala muito da raposa esse lugar, mas a cobra ela fala da traição. Então só fica atento com o seu financeiro, sobre os seus gastos, dá uma olhada em como você está gastando o seu dinheiro, tá bom? Pede uma transformação na forma como você faz a gestão do seu financeiro, porque pode ser também que existam novas entradas pode ser que exista novas entradas de dinheiro, então é importante que você faça uma boa gestão, é isso, é a pegada, tá? Uma boa gestão do seu financeiro. Então, de qualquer forma, se você for assinar um contrato, for fazer alguma transferência bancária, revise bem, tudo bem que já acabou aí o Mercúrio retrógrado, ele tem uma energia muito parecida que tendencia a gente ter uns erros assim de comunicação com os meios de comunicação, então a gente faz às vezes transferência errada e tal, então só pede mesmo essa atenção, mas é muito sobre a gestão de como você lida com o seu dinheiro, tá bom? Até mesmo para você mesmo não se trair, tá bom? Ou traição com alguém. Então, só fica atenta, tá bom? Pode ser um amigo. Nem sei se é tão amigo, tá bom? Mas então pode vir a ter entrada de dinheiro, fazer a gestão do seu dinheiro, tá bom? Então deixa aí, faça a limpeza dos seus chakras, mantenha a frequência elevada, não fique pensando, ai meu Deus, quem vai agora me trair? Não, isso aqui é uma energia generalizada e é para todos, nem tudo é pra gente. Mas alguma coisa, o recado principal precisa de uma transformação na forma como você lida com o dinheiro, tá bom? Então é isso. A terceira cartinha, ela fala sobre uma clareza, né? O sol, ele fala sobre um fortalecimento. E eu senti aqui do que, gente? Ó, é um fortalecimento da tua proteção, sabe? Eu senti isso, como se você focasse mais na sua proteção. Você vai sentir clareza hoje sobre as coisas que te fortalecem. Ai, só um minutinho, gente, tô com calor. É a energia que a gente vai recebendo aqui, ó. Então, é fortalecer a tua fé, fortalecer todo o teu campo mesmo de proteção, para que você se sinta cada vez mais fortalecido. Então, essa semana você provavelmente vai se sentir muito forte, né? O urso, ele depois você vê que ele está acordado, né? Depois de um tempo de hibernação, ele acorda. Então, é como se você tivesse uma clareza sobre algo na sua vida e você fosse seguir em frente, assim. Então, pede muito esse fortalecimento da tua fé, para clareza sobre as coisas aonde você quer ir. Então se mantenha firme, tá bom? É uma semana muito boa para tomada de decisões, firmeza sobre aquilo que você quer
seguir em frente. Então é um momento muito bom para você, tá bom? Gente, tudo é bom, tá? Não pense que, ai, pô, nossa, tive um problema. Não, tudo é bom, tá? Tudo é bom. Todo recado que vem pra gente vem como direcionamento, não é pra gente poder ficar cismada e pensando só no negativo. Cuidado com os pensamentos, tá bom? Pessoal, se foquem na frequência elevada, né? Que a gente possa se focar no bom, no bem, no belo, que a gente possa observar as nossas ações. Não adianta a gente aqui fazer todo um trabalho de limpeza, de purificação, se no dia a dia, na prática, a gente age totalmente de forma incoerente com aquilo que a gente quer. Então, se nós queremos seguir para um novo, então a gente precisa caminhar junto com as nossas decisões, escolher melhor, né? Se eu escolho ser melhor, então as minhas escolhas têm que ser pautadas nisso, as minhas decisões. E no dia a dia, nos próximos dias, com certeza, vão vir situações para vocês poderem agir de forma diferente. É assim que a cura vem. A gente nunca sabe o que vem depois de uma terapia, dessa oração do Ho'oponopono. A gente nunca sabe o que vem depois, tá? Eu queria dizer isso para vocês. De alguma forma, a situação que você trouxe para o teu campo, para ser resolvido, alguma coisa sempre é mexida. E a gente nunca sabe. Talvez você, não é nem que você vá, se for uma pessoa que você esteja perdoando, às vezes não é nem a pessoa. Às vezes pode ser que ela chegue para você, ou você que sinta o impulso de chegar para poder conversar, ou às vezes nada disso acontece, mas algo, um estalo acontece, como se fosse uma libertação mesmo. Então a gente nunca sabe como vai reverberar. Inclusive, se você sentir vontade de chorar, de trazer essa emoção para fora, coloque para fora. O nome disso é purificação. A gente não consegue libertar a nossa alma se a gente não chora, se a gente não necessariamente deu vontade de rir. É o que o seu corpo sentir vontade de fazer. Nossa, uma vontade de pegar o carro ali naquele parque, cara, e ficar horas. Faça isso. Se escute, tá bom? Traga autoobservação, se respeite, se cuide, se trate com muito carinho para que a vida trate você com carinho. Não se flagele, não pense que tudo é responsabilidade sua, né? Nem sua e nem do outro, mas cabe a você a responsabilidade de mudar o teu padrão vibratório, mudar a tua realidade. E a gente só consegue isso tomando as nossas atitudes e as nossas transformações. Tá bom? Que essa semana possa ser incrível para vocês. Já vou aqui, minha filha, terminar com vocês e vou como, gente? Treinar. Já tô com a minha roupinha de ir. Falar nisso, quero agradecer, gente. Ganhei essa roupinha, vocês gostaram? Eu ganhei de presente, então eu tô usando as coisinhas que eu ganho. Eu adoro usar na live. Então, pra quem, né, todo mundo sabe que eu adoro treinar e tal, então eu ganhei essa roupinha maravilhosa. Toda chuchuca, toda projetinho, bumbum na nuca. Né? Vamos com alegria, vamos com coragem, vamos com o coração aberto para mais uma semana. E eu gostaria muito da ajuda de vocês, se vocês puderem compartilhar a minha live com as pessoas, depois comentarem também, né? Isso me ajuda a engajar e fazer com que esse trabalho chegue em mais pessoas. Então curtem, comentem. Eu tô com um canal lá no YouTube, já tô quase com 2.000 pessoas, gente. Sempre uma alegria, né? Cada passinho uma vitória, né? 2.000 pessoas, já tô também no Spotify. Então, se vocês puderem também me dar uma forcinha lá e indicar também as lives para as pessoas que precisam, que você sente que está passando por uma transformação. Vou procurar sempre trazer nas minhas lives as práticas, tá? Quando eu sentir no coração da gente falar e conversar um pouquinho mais, assim vai ser. Mas tive hoje essa permissão de fazer esse trabalho com vocês, tá? Vamos agradecer, né? A nossa egrégora de luz aqui tem. Deixa eu mostrar pra vocês o meu cantinho. Olha só, gente, como é que eu faço aqui, ó. Tem todo um trabalho, tá vendo? A gente tem todo um trabalho de cuidado, de carinho, né? Isso é muito sério, é um trabalho muito sério quando a gente fala de espiritualidade. Então, com muito carinho, muito respeito, que eu me despeço de vocês, agradecendo por toda a egrégora de luz de vocês, a minha egrégora de luz aqui presente, e que possamos ter uma semana abençoada, protegida, e que o universo possa todo
receber toda essa energia, né? Que não somente nós, todo o universo, rezando pela Mãe Natureza também, tá bom? Ô, gente, bom dia pra vocês, tá? Gratidão, gratiluz. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.